Olá, tudo bem com você? Abra sua apostila de história e acompanhe a aula com a professora. Página 129, a Inconfidência Mineira. Inconfidência, na época do Brasil colônia, significava ato de infidelidade ao rei. Pela lei, um inconfidente, se descoberto, era preso e castigado, podendo ser condenado à morte por enforcamento em praça pública. Durante o século XVIII, a atividade mineradora fez com que a região das Minas Gerais crescesse e adquirisse certas características que a diferenciavam das demais capitanias. Embora no início da atividade mineradora não houvesse quase produção nas vilas, algumas décadas depois já havia cidades com intenso comércio, oficinas que produziam artigos diversos, roupas, sapatos, ferramentas, etc., e intensa produção artística e intelectual, música, teatro, escultura, pintura, etc. A população da região também foi se diversificando. Eram mineradores, agricultores, comerciantes, médicos, advogados, jornaleiros, etc. E boa parte dela conseguiu pagar os estudos para seus filhos, que eram iniciados por um professor particular e concluídos em escolas na Europa. Assim, nas cidades mineiras era possível encontrar pessoas alfabetizadas e que tinham o hábito de ler e informar-se sobre o que acontecia dentro e fora da colônia. Em Vila Rica, por exemplo, um advogado chamado Cláudio Manuel da Costa costumava reunir em seu solar os vários intelectuais da capitania. Eles liam livros que importavam ou traziam da Europa, conheciam novas ideias e novos fatos que surgiam em diferentes países. E muitos desses intelectuais que haviam estudado na Europa, quando voltavam para o Brasil, sonhavam em implantar aqui outras formas de governo, com liberdade de expressão, possibilidade de participação nas decisões políticas e igualdade de direitos, dentre outras mudanças. Aos poucos, inspirando-se nos colonos norte-americanos que haviam se libertado da metrópole, Inglaterra, em 1776, e nos franceses que derrubaram o poder absoluto de seu rei em 1789, muitos colonos começaram a criticar a forma como o rei de Portugal tratava os habitantes da colônia, principalmente os da capitania das Minas, e passaram a lutar pela independência. Os franceses eram governados por reis absolutistas, ou seja, reis que exerciam poder absoluto sobre seus súditos. O povo francês, até a Revolução de 1789, não tinha nenhuma liberdade para expressar suas vontades e necessidades. Já nas colônias da América do Norte, que estavam sob o domínio da Inglaterra, os colonos não podiam tomar qualquer tipo de decisão. Tinham de obedecer às determinações da metrópole, tal como acontecia no Brasil. Tanto na América do Norte como em alguns países europeus, surgiram então pessoas que não mais aceitavam essa forma de governo ou se subordinar às metrópoles. Todos defendiam a ideia de que a função do governante era organizar o país segundo a vontade de todos os cidadãos, e não o contrário. Essas ideias foram capazes de unir muitas pessoas, provocar revoluções, derrubar reis e libertar colônias. Em 1789, um grupo de pessoas das cidades mineiras, formado por intelectuais, ricos proprietários de minas e de escravos, militares e alguns nobres, decidiu lutar pela independência de Minas Gerais, ou seja, queriam torná-la livre de Portugal. Esse grupo esperava contar com o apoio da população, uma vez que todos estavam descontentes com as medidas do rei, sobretudo com a prática da derrama. A derrama era a cobrança de impostos atrasados. Quando os mineiros não tinham como pagar a meta de impostos fixada pela coroa, os fiscais tomavam seus bens, casas, ferramentas, propriedades, etc., deixando-os na miséria. Os revoltosos planejaram com detalhes como ocupariam o poder, transformando a capitania de Minas Gerais em um país livre de Portugal. Muitos desejavam criar uma república para que os governantes passassem a ser escolhidos pelo povo. O novo país teria a cidade de São João del Rei como capital, e os revoltosos já haviam criado até uma bandeira, um retângulo branco com um triângulo verde no centro,
onde estaria escrito libertas, que será tamen, frase em latim que significa liberdade, ainda que tardia. Alguns ainda sugeriram libertar os escravos, embora a maioria, contraditoriamente, pretendesse preservar a escravidão. A república é a forma de governo na qual o povo, por meio do voto, escolhe seus representantes, presidente, governador, prefeito, vereadores. A atual bandeira do estado de Minas Gerais é parecida com a bandeira da Inconfidência Mineira, mas tem um triângulo vermelho no lugar do verde. Os representantes da coroa logo perceberam o clima de revolta e suspenderam a derrama, com medo de despertar o ódio na população. Também descobriram que havia pessoas conspirando para obter a liberdade da capitania e agiram rapidamente. Os conspiradores foram presos e enviados ao Rio de Janeiro para serem julgados. Lá, um deles, chamado Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por seu apelido, Tiradentes, foi condenado à morte na forca e depois executado. Teve seu corpo esquartejado. Por ordem de Portugal, a cabeça de Tiradentes foi enterrada em uma vara de madeira e levada para Vila Rica. As outras partes do corpo foram penduradas ao longo do caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com tal atitude, os representantes da coroa tinham a intenção de desencorajar outras revoltas, mostrando a todos o que poderia acontecer com quem conspirasse contra o poder real. Trabalhando com documentos. Antes de ser condenado, Tiradentes passou por um julgamento no qual foi interrogado e tanto as perguntas como as suas respostas foram registradas. A seguir, você encontrará um trecho desse registro, um documento histórico escrito entre os anos de 1789 e 1790. Leia o texto e responda as questões. E sendo-lhe perguntado se sabia a causa da sua prisão ou a suspeitava, Tiradentes respondeu que não tinha crime algum de que receasse nem pelo qual fugisse. Tiradentes lembra ter falado a respeito do pouco que os povos de Minas estavam satisfeitos com a derrama, que, segundo o que dizia, quando lançada era impossível para eles, os mineiros, pagá-la, de modo que ou fugiam ou ficavam sem nada, entregando tudo o que tivessem. O tribunal insistiu que Tiradentes dissesse a verdade, porque se sabia que ele tinha dito que os cariocas eram uns patifes vis, que era bem feito que levassem com um bacalhau, visto que queriam suportar o jugo que tinham do governo da Europa, do qual poderiam bem se livrar, como fizeram os americanos e ingleses, e que se todos tivessem o seu ânimo, já estaria isso executado, pois ele se acha com valor de ir atacar o próprio vice-rei do seu palácio, e que nas Minas certamente se levantaram com o governo, e que seria bom que Rio de Janeiro e São Paulo dessem as mãos para a mesma empresa. Letra A. Segundo Tiradentes, por que os mineiros estavam insatisfeitos com a derrama? Letra B. Das acusações feitas contra Tiradentes, quais delas representavam ameaça ao domínio português? Justifique. Então, o que aconteceu em Minas Gerais no século XVIII? Alguns moradores começaram a ter melhores condições de vida e tinham acesso às informações e ideias. Então, eles começaram a ver a situação fora da colônia. Eles começaram a ter informações. E, a partir de aí, um grupo decidiu que deveria mudar a situação das Minas. Com a organização deles, veio a reação da coroa portuguesa, vendo que eles estavam insatisfeitos, e tentava reprimir as manifestações deles, através de prisão, julgamento, condenação e morte na forca. Conforme o texto que nós lemos ali, você pode perceber que os mineiros estavam insatisfeitos com a derrama, porque quando se iniciava, eles eram obrigados a entregar tudo o que tinham, ficando muitas vezes sem nada. A derrama era a cobrança dos impostos atrasados. Letra B. A defesa de que os cariocas poderiam se livrar do jugo português, tal como fizeram os americanos, que se tornaram independentes da Inglaterra, de que o Rio de Janeiro e São Paulo poderiam se juntar e lutar contra Portugal. Eram esses os argumentos do Tiradentes. Então, foram essas as acusações que fizeram
contra ele. O Tiradentes também era acusado de ter declarado que ele mesmo poderia fazer a independência das Minas Gerais, tendo força para atacar o vice-rei. E se a independência da capitania em relação à metrópole ocorresse, a coroa portuguesa perderia o poder sobre a região e isso atrapalharia os seus ganhos. Atividade 2. Em 1789, um grupo de colonos descontentes com a derrama passou a planejar a independência da região mineira. Pense nisso e responda. Letra A. Por que, para alguns inconfidentes, o melhor para o povo seria criar uma república? Você pode responder aí na sua apostila. Criar uma república como forma de governo seria melhor, porque o povo passaria a escolher os seus próprios representantes através do voto. Letra B. Embora os inconfidentes defendessem a independência da capitania de Minas Gerais, a liberdade e a implantação de uma república, as mudanças propostas não beneficiariam todas as pessoas que ali viviam. Explique o porquê. Pode anotar aí na sua apostila. Embora os mineiros que organizaram a Inconfidência defendessem a liberdade em relação a Portugal e até mesmo a implantação da República, ou seja, um sistema que a população escolhe os seus governos, os escravizados não seriam beneficiados por nada disso, porque muitos deles, né, os inconfidentes, eles próprios não queriam a libertação dos escravos. Número 2. Segundo o projeto dos Inconfidentes, onde seria a nova capital? Lá no texto está dizendo que a nova capital da República seria São João del Rei. Número 3. Mesmo sabendo que conspirar contra o rei era considerado uma traição, Tiradentes passou a defender a independência de Minas Gerais. Em que fatos ele se inspirava? Ele se inspirava nos exemplos dos colonos norte-americanos que haviam conquistado a liberdade em relação à metrópole e também no exemplo da França, que derrubou um rei absolutista. Tarefa de casa. Qual era o imposto cobrado dos habitantes de Minas Gerais pela coroa portuguesa e como ele era cobrado? Isso aqui nós estudamos na aula passada, tá? O imposto cobrado dos habitantes das Minas Gerais era o quinto, ou seja, era a quinta parte de tudo que era obtido, deveria ser entregue à coroa portuguesa. Número 2, cite uma causa e duas consequências da Inconfidência Mineira. Olha, a Inconfidência Mineira teve como causa o descontentamento de parte da população com a cobrança de impostos, principalmente por meio da derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Como consequência, os inconfidentes foram presos e um deles, o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado. Por hoje é só, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!